A grandeza de uma homenagem não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Deus de luz. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à 37ª Semana Farroupilha de Lagoão, em homenagem a Vítor Manuel de Freitas e Santo Nina de Freitas. Vítor e Santo Nina Freitas, casal que saudosamente estão sendo lembrados nesta 37ª Semana Farroupilha. Quem os conheceu sabe o quanto esta homenagem é merecida. Não apenas por terem sido sócios fundadores desta entidade, mas pelo trabalho que realizaram e pelo grande esforço que fizeram para manter vivo o tradicionalismo em Lagoão. A passagem deles por aqui foi cheia de realizações. Assim, vale o momento para resgatarmos um pouco da história de vida deste casal, ambos naturais desta querência. Vítor nasceu no dia 2 de dezembro do ano de 1925, filho de Elpídio Azevedo Nunes e Elvira Félix de Freitas. Era o filho mais novo dos 3 irmãos que formavam sua família. Aos 3 anos de idade, ficou órfão de mãe e foi entregue ao seu tio, Silvano Freitas, que o registrou com o sobrenome da mãe, razão por que se assinava Freitas, ao invés de Nunes. Vítor cresceu na casa do tio Silvano, em Vila Freitas, longe dos irmãos e do pai verdadeiro, que voltou a encontrar quando estava com 39 anos de idade. Com o tio Silvano, Vítor aprendeu a trabalhar com muito dinamismo. Também frequentou a escola por alguns meses e com muito proveito, pois era possuidor de uma leitura fluente e de uma escrita desenhada. Além disso, aprendeu a traçar, de forma artesanal, todo tipo de cordas para montaria. A sua juventude, apesar de tranquila, foi de muito trabalho, especialmente na lida campeira, vindo daí o seu amor pelo gado, pelo cavalo e pelo laço. Já a Santo Nina teve sua infância e adolescência mais tranquila e feliz. Nascida em 4 de novembro de 1930, filha do comerciante Tomás Garcia da Costa. Viveu seus primeiros anos de vida cercada de muito carinho dos pais e da companhia dos irmãos. Frequentou a escola, coisa rara para meninas naquela época. Também aprendeu, com sua mãe, as prendas do lar, porque era necessário preparar-se para o casamento e ser uma boa dona de casa. Vítor e Santo Nina se conheceram ainda na adolescência, mas como ele era 5 anos mais velho que ela, teve outras namoradas e acabaram não dando muito certo. A amizade entre os ambos começou com a ajuda da Tuna, irmã mais velha de Santo Nina, que levava e trazia as cartinhas e recados e torcia para que tudo desse certo. Assim, com permissão do seu Tomás, depois de um ano de namoro muito sério e respeitoso, eles se casaram, na data de 18 de abril de 1947, e foram morar nas terras de Adão Freitas, em Rincão Comprido. Para Santo Nina, que estava acostumada a conviver com a família numerosa, o novo estilo de vida foi difícil, porque Vítor permanecia o dia todo trabalhando no campo, e ela tinha que ficar sozinha, cuidando da casa. Quando anoitecia e ele não chegava, Santo Nina, dominada pelo medo, subia em um pé de ambu e ficava aguardando o seu retorno. Naquele lugar, ficaram apenas 2 anos e tiveram o primeiro filho, que faleceu aos 7 meses de idade. Depois disso, o casal mudou-se para o lugar, onde hoje é a propriedade de Alceu Vieira da Silva. E Vítor começou a trabalhar na sapataria de Antônio Costa. Essa nova atividade durou muito pouco tempo, porque Santo Nina ganhou de seu pai Tomás um pedaço de terra, onde hoje é a cidade de Lagoão, e eles foram trabalhar na agricultura. Construíram sua primeira propriedade e viveram ali para sempre, onde tiveram 7 filhos: Ney Jesus, Nilson Jairo, Nelva Janir, Nelson Joel, Noila Jalete, Nelma Jadir e Vítor Jones. E 18 netos, 11 bisnetos e uma tataraneta. Para eles, a vida foi difícil nos primeiros anos. Santo Nina, além de cuidar da casa e dos filhos, trabalhava na lavoura e tinha que levar consigo as crianças, sendo que o menor era colocado dentro de um cesto, embaixo de uma árvore, para que um dos irmãos embalasse, enquanto os demais ajudavam no trabalho.
Nos finais de semana, Santonina ondulava cabelos e atendia freguesas que vinham de Bela Vista, Tamanduá, Tunas e de outros lugares. O tempo foi passando, os filhos crescendo. Com o trabalho de todos, a vida foi melhorando. Os sonhos de adquirir mais terras, criar gado, foram acontecendo. Além disso, Vitor montou uma selaria, onde traçava cordas e fabricava arreios. Também foi vendedor de fumo de corda, por várias regiões do Rio Grande do Sul e também no Paraná, e em seu jipe de 4 portas. Se grande era a paixão pelo trabalho na família, grande também era a participação na comunidade. Durante toda a vida, o casal foi atuante. Na escola sempre estavam presentes e davam hospedagem gratuita para os professores que vinham de outros lugares lecionarem. Na igreja, além de participantes, Vitor e seus filhos, com a ajuda do pedreiro Osvaldo, praticamente construíram a antiga capela São João Batista, buscando por muitas vezes areia de jipe em Jacuizinho. No tradicionalismo, então, a marca do casal foi mais expressiva ainda. É impossível contar a história dos 53 anos de fundação do Porteira da Amizade e dos 37 anos de comemoração da Semana Farroupilha, sem incluir como personagem de destaque Vitor e Santonina de Freitas. O mais fascinante da história é que os dois tinham o mesmo interesse em trabalhar juntos com o mesmo amor, o mesmo zelo e respeito pelo tradicionalismo. Emocionalmente, o CTG era tão importante para eles como a casa onde moravam. Em 1965, quando o Porteira da Amizade foi criado, Vitor foi um dos sócios fundadores, tendo assumido na diretoria provisória o cargo de conselheiro fiscal. Foi patrão em 1966 e 68, e em 1973 foi capataz da Invernada Campeira. Em 74, novamente foi eleito patrão, tendo passado o cargo para Baldovino Fritz, porque preferiu continuar na função de capataz. Em 1982, foi novamente patrão e organizou a primeira Semana Farroupilha do Porteira da Amizade, contando com o apoio da sua companheira, da patronagem e da Escola Municipal Camões. Aquela primeira Semana Farroupilha foi marcante e deu ao tradicionalismo local uma nova dimensão, antes vivenciado por aqueles pequenos grupos de laçadores, depois integrado com escolas, agricultores, pecuaristas, médicos, indústrias e demais segmentos da sociedade de Lagoão. Tornou-se um dos maiores eventos do município. Foram homenageados com muita honra na Semana Farroupilha Miguel Antunes Vieira e Adjalmo Batista. Vitor e Santonina não imaginavam que depois de 37 anos esta data seria dedicada a eles, em sinal de gratidão pelo legado que deixaram. A história de Vitor e Santonina não para por aqui, porque o maior feito veio depois. Eles assumiram a patronagem nos anos de 1983 e 84, com a ideia de construir uma nova sede para o Porteira da Amizade. O projeto a ser anunciado foi visto pela maioria das pessoas como impossível de ser realizado, considerado a falta de recursos e o tamanho da obra. Mas Vitor e Santonina decidiram abraçar a causa e enfrentar o desafio. A construção foi iniciada com poucos recursos que existia na época, e o resto foi conquistado pelo esforço do casal, realizando promoções, pedindo donativos, mobilizando sócios e também os que não eram sócios. Quem não tinha recursos materiais para doar podia colaborar com seu próprio trabalho. Santonina não arredava o pé da obra, passava o dia ajudando a fazer massa, puxando tijolos e preparando a refeição para os trabalhadores. Vitor, por sua vez, organizava a busca por material e assessorava em todas as atividades. Até as crianças da Escola Camões, Santonina mobilizou, com a campanha Garrafa Vazia, que era recolhida e vendida na Comercial Costa, revertendo lucro para a construção. Para conseguir mais recursos, o casal, nos domingos depois de assistir à celebração, embarcava na F1000 e visitava os conhecidos de outras comunidades, como Laçador, Bela Vista, Tamanduá, Tunas e Soledade, sempre buscando ajuda para continuar a construção. Chegou o momento em que não havia mais possibilidade de conseguir este tipo de ajuda, e a obra ainda estava inacabada. Então, Santonina recorreu ao irmão Tonho
que financiou o recurso para o acabamento final. Assim, o CTG foi concluído, graças à perseverança, o esforço e o sacrifício de Vitor e Santonina, que pela amizade que tinham, conseguiram a ajuda de muitas pessoas. Em 1987, Vitor e Santonina estavam novamente na patronagem do CTG, com o mesmo entusiasmo e dedicação que tinham, com uma grande responsabilidade a desempenhar. Santonina sempre se fazia presente nos rodeios e tinha a preocupação constante de tratar bem os seus peões, para que fizessem bonito no laço. Não faltava o pastelzinho, o café gostoso, o carreteiro e o churrasco. À noite, os laçadores tinham que descansar para que no dia seguinte pudessem levantar a taça. Depois desta gestão, o casal continuou igualmente participando do CTG até que a saúde lhes permitiu. Muitas vezes, mesmo com poucas condições, ainda faziam presente nos eventos que o Porteira da Amizade realizava. Em 2014, Santonina, depois de uma semana hospitalada, embora aparentemente bem, veio a falecer. Parece que até a sua despedida estava ligado à Porteira da Amizade, pois faleceu exatamente no dia em que realizou o tradicional e maior rodeio de laço da entidade, em 1º de fevereiro de 2014, aos 83 anos de idade. Agora Vitor estava separado fisicamente daquela que por 64 anos foi sua companheira, esposa e amiga. Tinha que se adaptar à nova realidade, mas ficou calado, triste e cabisbaixo. Passava o dia sentado perto da lareira, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E todas as tardes, às 6 horas, rezava o terço, fazendo questão de que a família participasse. Ele nunca se esquecia de oferecer aquela oração à sua amada. Depois, foi perdendo a mobilidade das pernas. Adoeceu e veio a falecer em 19 de outubro do ano de 2015, aos 89 anos de idade. Vitor e Santonina, personagens de uma linda história que chegou ao fim, mas que será lembrada para sempre, porque eles partiram, mas deixaram o cenário pronto para que outros tradicionalistas continuassem a história. E assim, a cultura gaúcha permanece viva no Porteira da Amizade. Quem parte e deixa um legado, continua presente. Assim, nossa bela homenagem a Vitor Manuel de Freitas e Santonina de Freitas, na 37ª Semana Farroupilha do CTG Porteira da Amizade de Lagoão. Rio Grande do Sul, dos bravos que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim.